agradeço ao presidente Rodrigo Pacheco, no qual agradeço todos os parlamentares, agradeço todos os governadores, no nome do governador Caiado, todos os prefeitos, todas as autoridades presentes. A ideia é falar um pouco do cenário econômico, eu vou falar um pouco do mundo também, porque nas últimas semanas a gente teve uma influência um pouco do que está acontecendo no Brasil que veio do externo, então eu queria tocar um pouco nesse ponto. O presidente Davi falou que vinha aqui para me ver, eu falei, não, você vai para almoçar. Eu sou só... Não, então tá joia, gente. Muito obrigado, então. Eu vou começar falando um pouco da inflação. Eu acho que a gente teve um evento aqui recente em Jackson Hole, onde os bancos centrais se reuniram, falando bastante sobre inflação. A gente vê, e para quem não está conseguindo enxergar a tela, eu vou falar, então vocês, acho que só falando, acho que já dá para entender bem. A gente tem a inflação cheia e o que a gente chama do núcleo de inflação, né, que é você retirar os componentes voláteis da inflação. E o que a gente vê é que a inflação cheia, ela vem num momento de melhora, em quase todos os lugares, né? Sendo que na ponta alguns lugares começaram a mostrar um pouquinho de piora. Um pouco alimentos, mas a gente viu em alguns lugares a inflação aí voltando a piorar ou deixando de cair. E quando a gente olha o núcleo de inflação, que é muito importante, a gente vê aí a América Latina caindo bastante, em alguns outros lugares a queda muito mais tímida, e em alguns lugares, inclusive, como no leste europeu, você caiu e voltou a subir. Então a batalha contra a inflação, quando a gente olha globalmente, ela não está ganha. A inflação cheia melhorou bastante. A gente teve, ele tem duas fases. Ele tem uma primeira fase do combate à inflação, que é você reduzir, né, o preço de alimento e energia. A gente vê um cenário, né, bastante preocupante. Isso, a gente já vem falando sobre isso no Banco Central há algum tempo. A FIT fez uma declaração sobre isso, né? E aí eu acho que despertou um interesse sobre o fiscal. Curiosamente, foi um assunto bastante falado na reunião dos banqueiros centrais que teve aqui nos Estados Unidos. Deve ser uma reunião também, deve ser um tema que a gente vai falar na próxima reunião dos banqueiros centrais na Suíça em 2 semanas. Mas o fato é que a gente começou a ter vários países e várias publicações econômicas em volta do mundo falando muito mais do fiscal. Então isso é importante porque também tem uma implicação para o Brasil, porque se todo mundo está olhando o fiscal, é como se a barra tivesse subido um pouquinho, né, para o trabalho fiscal interno. Em termos de atividade econômica, eu acho que é importante salientar que quando a gente olha a demanda de bens e de serviços de bens, ainda não voltou. Na verdade, ela teve uma nova subidinha ali na ponta, porque ainda, né, tem bastante gasto nos Estados Unidos. O segundo TRI foi muito forte, o PIB dos Estados Unidos deve vir forte no segundo TRI, mas também porque teve muito gasto do governo. E quando a gente olha a poupança, né, como o programa aqui fiscal foi muito grande, o americano acumulou, teve um excesso de poupança muito grande, e só agora a gente começa a ter, né, essa saída desse excesso de poupança, né, que foi consumido ao longo do tempo. Isso significa, muito provavelmente, que a gente olhando para o ano que vem, tem vários efeitos que podem fazer a economia americana desacelerar um pouco mais forte. Que você vai ter que ter uma diminuição do gasto fiscal, que vai vir de 2 trilhões para alguma coisa perto de 1 trilhão. Você tem o efeito da poupança que passou, e você tem o efeito dos juros que subiu, e como os juros demoram a fazer efeito na economia, o que subiu os juros esse ano vai fazer efeito, né, até o ano que vem. Então a gente tem aí elementos para ficar um pouquinho preocupado com o que acontece se a desaceleração dos Estados Unidos for um pouquinho mais forte, coisa que hoje, obviamente, não é o que a gente vê. A parte de mercado imobiliário também só falar bastante importante, porque isso é um motor importante aqui na economia americana, e a gente vê que o affordability, que é a condição das pessoas comprarem casa, está no pior nível em bastante tempo, e a gente vê também que os juros da hipoteca sobem, os novos financiamentos caem, então a gente está vendo aí, apesar de não ter tido um efeito muito grande ainda na inflação, porque a inflação aqui é medida por um equivalente de aluguel, não vou entrar muito no técnico, mas a gente entende que esse é um mercado também que está... E aí o segundo tema que eu quero falar é China, né? Porque eu acho que a gente tem visto bastante notícias sobre China, revisões de crescimento para baixo na China, isso tem uma implicação para o Brasil. A gente vê que toda vez que sai notícia de China ruim, a bolsa cai, a parte de mercado emergente sofre um pouco, porque associam muito o crescimento de China a commodities, e o Brasil é um país que tem uma exposição a commodities grande. Mas o que a gente vê, né, hoje basicamente é que
essas revisões estão cada vez ficando mais para baixo. A China está adotando várias medidas para estimular. Saiu hoje uma outra medida. Semana passada fizeram várias medidas também. Mas o fato é que a gente olha, a parte imobiliária está rodando a menos 8,5%. E a parte imobiliária no PIB chinês é 30% do PIB. É um dos mais altos do mundo, em termos de participação como importância. O estoque é gigantesco. Então a gente vê, né, que você tem esse fenômeno acontecendo, e isso está pegando um pouco também na inflação. A gente teve um dado de deflação na China, que é sempre preocupante quando a gente fala de China. A gente vê que na ponta tem um dado de deflação, e é esperado que tenha mais um dado agora, ou de deflação ou de inflação muito baixa. Outra coisa que é bem relevante, que a gente tem visto na China, é essa parte, vamos dizer assim, de estatística social. Teve dois dados que surpreenderam muito. Um foi o envelhecimento da população, que está acelerando bastante rápido, e isso tem um custo de crescimento estrutural. E o outro é o desemprego de jovens, que veio um dado, ele estava começando a melhorar, e aí vieram dois dados muito ruins, que a gente tem, às vezes é difícil entender os dados na ponta na China, mas isso chamou bastante atenção. Então a gente tem um problema imobiliário, com uma desaceleração, com um governo que está tomando medidas, com uma população que parece mais envelhecida, associada a um crescimento mais baixo, e a um desemprego de jovem muito alto. Quando a gente pega o mercado imobiliário, de novo, pensando que ele é 30%, né, do PIB chinês, a gente vê que os empréstimos imobiliários estão a negativo, né, pela primeira vez em muitos e muitos anos. Olha qual isso há muito tempo. Né? E a gente tem duas empresas enormes na China, que a gente vê o valor de mercado delas está perto de zero, né? E a gente começa a ver um problema de solvência no setor imobiliário, com algumas grandes empresas falhando aí alguns pagamentos nos seus compromissos. Quando a gente está indo um pouco de China e Índia, falando um pouco de crédito, a gente vê que o estoque de crédito, quando a gente olha o crescimento de crédito, está desacelerando. Grande parte do mundo está com uma aceleração negativa ou perto de zero na ponta, tanto para famílias quanto para empresas. O Brasil tem até uma situação de crédito, como a gente cresceu muito durante a pandemia, muito mais que os outros. Quando a gente olha em termos de estoque, a gente ainda está um pouquinho melhor. Está desacelerando bastante aqui, está aqui o Milton que pode contestar. Mas os dados agregados que a gente olha mostram uma desaceleração, mas uma desaceleração, vamos dizer assim, saudável, dentro do limite. Aqui falando um pouco do mundo emergente, aqui o Brasil de novo. O Brasil é o azul. Durante a pandemia, o Brasil teve o crescimento de crédito maior do mundo em várias modalidades. A gente consegue ver aqui aquela parte azul durante a pandemia. Foram diversos programas que a gente fez, né, do Ministério da Fazenda, do Banco Central. Foram programas feitos pelo governo e alguns programas foram feitos, inclusive, de parceria do mundo privado com o mundo público. Nós fizemos vários programas de parceria com os bancos, né, então a gente teve um efeito muito grande. Então, quando você olha o estoque, mas com um prazo mais longo, o Brasil está ainda bastante melhor. Um outro tema é entender que a inflação do Brasil, quando a gente olha o 12 meses, está contaminada pelo último semestre do ano passado, que teve aquelas medidas, tiveram várias medidas de desoneração, mas quando a gente olha a inflação, ela bateu ali na meta que é 3 e voltou a subir um pouquinho. Hoje o mercado estima que a inflação vai continuar subindo no ano, mas é um efeito estatístico, e a gente estava quase dentro do intervalo de confiança, mas com essa medida de reajuste de preços aí da Petrobras, que eu apoio, acho que é importante seguir os preços de mercado, mas isso fez com que a inflação subisse um pouco. Né? A inflação do Brasil, quando a gente olha de forma desagregada, de novo, a linha laranja ali é o administrado, significa que só a subida recente de petróleo, né, da parte de energia. Tem um tema também do bônus de Itaipu, que influenciou o último número de inflação, que ele veio um pouquinho, ele faz com o preço da eletricidade suba um pouco, que é o término do bônus. E a gente vê que a inflação de serviços está caindo, quando a gente olha o núcleo de serviços está caindo. Então, os números, de uma forma geral, estão melhorando, mas de forma ainda bastante lenta. Então, a gente diz que estamos fazendo um pouso suave, mas ainda não ganhamos a batalha. Então, é preciso perseverar, porque essa batalha da inflação, se você, não que a gente chama de corre a última milha, né, the last mile, se você não faz a última milha, você acaba comprometendo o processo, a inflação volta mais alta e mais persistente. Um outro tema interessante é ver a sincronização dos ciclos. A gente vê que várias vezes o Brasil teve inflação sozinho, né, onde o mundo não tinha inflação e o Brasil tinha inflação. E esse último ciclo de inflação foi um ciclo muito sincronizado globalmente. E a gente consegue ver aqui como todos os países tiveram que subir os juros, ou seja, foi um movimento muito global, muito coordenado. O Brasil foi um dos primeiros a subir os juros por entender que subindo antes e subindo mais
você faz o trabalho com menos custo para a sociedade. Eu vou mostrar exatamente o efeito disso logo depois. Quando a gente olha juros reais, de novo, a gente vê que o Brasil teve muitos anos com juros reais muito acima da média dos outros países. Aí a gente entrou num período onde os juros reais do Brasil estavam mais ou menos dentro da média, né? Então, um pouquinho acima, mas não tanto. E aqui eu estou olhando a América Latina, mas é o mesmo para outros lugares. E a gente vê recentemente, como o Brasil subiu os juros antes, ele subiu com o juros real antes e agora está no movimento aqui, já bastante próximo ao México e alguns outros países. E quando a gente olha, né, que o Brasil teve que enfrentar um ciclo de inflação global muito forte e que teve que subir os juros em termos reais muito antes, muito menos do que o que teve comparado nas últimas crises, eu acho que isso é um sinal de que a gente está amadurecendo o sistema de metas. Eu acho que isso mostra a importância do Banco Central independente e a importância de poder atuar com credibilidade. Então a gente vê, se a gente comparar o período 14 a 19, 21, 23 e agora julho de 23, a gente tem um juros real ainda alto, mais alto que a maioria dos países, mas um percentual menor do que o histórico. Um outro tema que a gente olha sempre é a diferença da taxa de juros atual e da média entre 11 e 19, ou seja, uma média de quase 10 anos. E a gente vê que os juros no Brasil hoje, ele é acima da média, obviamente, porque todos os países estão lutando contra a inflação, mas ele é bem menos do que outros países comparativamente. Ou seja, o Brasil conseguiu fazer uma luta da inflação com uma subida de juros que é menor em relação ao que fez no passado. Ou seja, a gente teve mais eficiência dessa vez do que teve no passado. E a gente consegue ver isso aqui também na diferença entre a taxa de juros real atual e a média dos 10 anos, o Brasil aí com um número menor. E aí a gente sempre se pergunta por que os juros reais no Brasil são tão altos. E eu já falei sobre isso várias vezes, é repetido, mas eu queria focar aqui num tema específico, se eu puder. Que eu acho que a gente deveria voltar a esse tema da recuperação de crédito. E aqui eu acho que é importante a gente voltar a falar de se é possível a gente fazer com que o processo de recuperação de crédito no Brasil melhore. E aqui não é o único fator, mas um dos fatores que é muito importante a gente atacar é que a recuperação de crédito não seja um processo judicial, seja um processo extrajudicial. Quando a gente para e pensa que o Brasil só é melhor que Burundi, Venezuela, Haiti e Angola em termos de recuperação de crédito, e que o México é muito melhor que a gente, tem vários países do mundo emergente que estão entre 65 e 70, e a gente está em 18, então isso aqui é custo de crédito na veia, para as pessoas e para as empresas. Eu acho que esse é uma medida que se a gente fizesse, ou pelo menos se a gente começasse a caminhar nisso, a gente ia ter uma descompressão no custo de crédito bastante grande. Porque como você só recupera 18% do crédito, eu até peguei outro dia uma estatística com os bancos, o que acontece é que os bancos eles param de cobrar. Se a quantia que for devida não for grande, o banco nem cobra, porque demora tanto e custa tanto, que no final custa mais para cobrar do que ele tem para receber. E a gente fez um break-even de qual é o valor que o banco sai correndo atrás, né, ou continua indo atrás do crédito, e a gente vê que o Brasil destoa muito. Então isso é um tema importante, o resto a gente já falou, a dívida do Brasil um pouquinho mais alta, a poupança mais baixa. E aí eu sempre falo do tema do crédito direcionado, sempre gera um pouquinho de ruído, isso aqui não é, né, uma coisa do Banco Central falando contra a política do BNDES ou nada disso, o BNDES é irrelevante perto dos 41,2% de direcionamento, mas o importante é o seguinte, de uma forma geral, se a gente tiver muito crédito direcionado, o que é o crédito direcionado? É aquele que quando o Banco Central sobe os juros, ele não é afetado. Então, se eu tenho uma política onde eu subo os juros para frear a economia, para frear a inflação, e se eu tenho um pedaço do crédito que não é afetado, sobra um pedaço menor do que é afetado. Então, eu tenho que subir mais os juros para fazer o mesmo efeito. Então, é bastante fácil demonstrar, e tem vários trabalhos que mostram isso, que se eu tenho um volume de crédito muito alto, direcionado, no final das contas, eu tenho que subir mais os juros para fazer o mesmo trabalho de combate à inflação. E aqui a gente vê a comparação de crédito direcionado do Brasil com alguns outros países. Lembrando que tem alguns países da América Latina que são bastante baixos, mas já foram bastante altos no passado. E isso fez com que o crédito melhorasse muito. Um outro tema que a gente discute bastante é o tema de condições financeiras, né? Ou seja, quando a gente faz uma mudança na Selic, o que a gente quer é que tenha mais liquidez na economia. A gente faz a mudança na Selic para que as pessoas tenham mais acesso ao crédito, que as empresas tenham mais acesso ao crédito, que tenha mais liquidez, né, rodando na economia. E a liquidez não é só Selic. A liquidez está refletida também no preço do câmbio, no preço da bolsa, no preço dos juros futuros. Tem vários ativos que fazem com que isso aconteça. Então, eu preciso ter uma sincronia entre esses ativos para fazer com que, quando a Selic caia, gere credibilidade no resto.
Então a gente vê que mesmo antes da queda de juros, a gente tem condições financeiras melhorando bastante, né? E isso explica talvez o número, né, que a gente viu hoje, por exemplo, do PIB, que foi bastante bom, foi muito acima da média. A média estava entre 0,2 e 0,3, o número mais alto que eu vi de expectativa era 0,5 e veio 0,9, né, então foi bem acima. E com elementos bons também, porque a parte da indústria veio melhor, a parte de serviço veio melhor, e a agricultura, que tinha contribuído muito, né, teve um pouquinho negativo, mas de uma forma geral o número foi qualitativamente melhor. Inclusive deve refletir também uma arrecadação melhor, né, porque o número tem uma qualidade melhor. E o segundo ponto aqui é falar um pouco da parte dos juros futuros, que a gente já vem dizendo. Esse gráfico aqui eu mudei para mostrar exatamente esse efeito. E a gente vê que os juros futuros começaram a cair muito antes da Selic, o que fez com que a queda da Selic tivesse maior potência em termos de credibilidade. De atividade econômica, na verdade, com o número de hoje, esse gráfico está desatualizado. Eu acredito que muitas instituições financeiras vão revisar o número de crescimento esse ano para alguma coisa mais perto de 3%, entre 2,5% e 3%. Considerando que no começo do ano muita gente achava que não ia crescer nenhum, eu acho que é um feito, né, bastante importante. Eu acho que a gente começa a ver cada vez mais, apesar de não ter como provar isso empiricamente, que as diversas reformas que foram feitas pelos governos, com apoio do Congresso, que foi super reformista, essas reformas cumulativamente estão começando a ter efeito. Então a gente tem essa descrença em relação ao crescimento brasileiro, porque o crescimento passado foi muito baixo, mas a gente já vem de um período de mais de 15 meses com surpresa positiva no crescimento o tempo todo. O que leva a crer que talvez o efeito cumulativo dessas reformas esteja começando a fazer efeito, ainda que seja difícil demonstrar empiricamente. Então a gente tem números de crescimento no Brasil melhor, obviamente começou muito puxado pelo serviço, a gente no número de hoje teve já uma melhora mais qualitativa. A parte de mão de obra também uma surpresa muito boa, a gente está indo para um número abaixo de 8%, lembrando que eu peguei outro dia as estimativas no começo do ano e muita gente achava que ia terminar em 10,5%. A gente está falando de abaixo de 8%, né? Então, assim, muito melhor do que se esperava. Um outro tema foi essas revisões que o FMI fez recente. O Brasil foi o que teve a maior revisão de crescimento de todos, e aqui não tem o número de hoje ainda. Isso aqui provavelmente vai melhorar bastante. Então, o Brasil vai ser mais do que o dobro, né, do segundo em termos de revisão de crescimento para cima. Então, acho que isso mostra também a melhora. Então, apesar da Selic alta, apesar do juros real alto, a gente entende que é importante cair. É importante fazer isso com credibilidade, porque à medida que você faz isso com credibilidade, você vai gerando as condições de liquidez que vão ajudando o crescimento mesmo antes dos juros cair. E se tiver que ficar com uma coisa na cabeça, eu diria que esse é o gráfico que eu gostaria que todos olhassem, porque no final das contas o nosso objetivo é fazer com que a inflação caia, tenha um pouso mais suave possível. O que é o pouso mais suave possível? É fazer com que a inflação caia com o mínimo de custo para a sociedade. Como é que a gente mede isso? Bom, a gente gosta de olhar o PIB, ou seja, quanto eu consegui cair de inflação versus o quanto custou de crescimento, o quanto custou de crescimento em crédito e o quanto custou de crescimento em emprego. Então, se a gente olha e compara o Brasil com a média do mundo do emergente e a média dos avançados, a gente vê que o Brasil, por exemplo, quando a gente olha a inflação, ele caiu muito mais a inflação, né, com uma revisão muito baixa de PIB. Quando a gente olha, isso está sendo o número de hoje, com o número de hoje provavelmente esse número vai para perto de zero. Quando a gente olha também a parte de desemprego e a parte toda de crédito, né, foi um dos menores custos, comparando tanto com o mundo emergente como o mundo avançado. O que significa isso? Que o Brasil trouxe a inflação para baixo, ainda que a batalha não esteja ganho, com o menor custo possível em termos de crescimento, de emprego e de crédito. E aqui tem os dados de vários países, eu acho que a gente tem dificuldade de achar um outro país que tenha um conjunto de dados tão bom quanto o Brasil, nesse sentido. Aí fica um tema, mas então, qual é a preocupação, né? Por que a gente tem essa trajetória de juros? O que a gente precisa olhar daqui para frente? Por que recentemente o mercado, né, piorou um pouquinho? Eu acho que tem muita coisa do externo, por isso que eu comecei falando de China e de Estados Unidos. Eu acho que tem um tema fiscal também. Eu falo que a gente tem uma desancoragem gêmea. O que é desancoragem gêmea? De um lado, o Banco Central fala que vai levar a inflação para a meta, mas o mercado, né, tem dificuldade de acreditar. Quando olha o prazo mais longo, tanto é que a inflação esperada pelo mercado no prazo longo está acima do que o Banco Central fala. Por outro lado, né, o gêmeo do monetário é o fiscal. Então, o governo fala que vai fazer uma convergência fiscal, mas quando a gente pega as previsões de mercado, elas estão muito diferentes do que o governo fala que vai fazer. Então, a gente tem ali as bolinhas vermelhas, que é o que está no arcabouço, que é o menos meio, 0, meio e 1, e a gente tem as barrinhas laranjas, que é a previsão de mercado, né? Isso significa
que o mercado tem uma previsão de fiscal muito diferente do que o que está no arcabouço. Eu acho que foi muito importante o governo manter, né, o arcabouço, manter a meta, é super importante, que a gente ajude o ministro nesse tema de perseguir a meta. E a gente vê que, no final das contas, a gente precisa de uma arrecadação grande para fazer com que a gente chegue perto da meta. E por isso que o mercado tem essa dúvida. Então, a gente tem aqui, para 2024, 1,4, para 2025, 1,5 e para 2026, 1,7. Ou seja, para fazer um número que está previsto no arcabouço, a gente precisa ter arrecadação extra. E eu acho que à medida que o passo que essas medidas forem sendo aprovadas, a gente vai ter uma melhora ali entre o que o mercado espera do fiscal e o que de fato vai acontecer. E isso ajuda também na parte de convergência monetária. Então, como as duas coisas andam juntas, é super importante falar que a gente precisa ter essa convergência fiscal para poder ter uma convergência monetária mais saudável. Significa ter juros mais baixos durante mais tempo. E a gente vê que tem muitas medidas importantes que estão para ser aprovadas e a gente tem muita coisa que a gente consegue fazer em termos de otimização que vai gerar essa receita adicional. Um tema que a gente tem discutido também, que é uma coisa que sempre nas reuniões do FMI, nas reuniões internacionais aparece, é o crescimento do gasto, né? Tudo bem, você está dizendo que vai fazer um ajuste, tem um pedaço da receita, é super difícil cortar gasto no Brasil. A gente reconhece, não é um problema desse governo, nem do governo anterior, é um problema bem mais estrutural do que isso. Quando a gente tinha o teto, a gente tinha 42% do gasto que estava indexado com um crescimento real de 4,5%. Então, no final das contas, você tinha que cair todo o resto para manter o teto. Então, é super difícil imaginar uma trajetória, né, com esse tipo de regra durante um tempo maior. Mas o fato é que a gente tem um crescimento de despesa primária bastante alto. A gente está falando de crescer gastos acima da inflação em 9,2% em 2023 e em 3,3% em 2024. Quando a gente compara isso com o resto do mundo, mesmo com o arcabouço, nosso crescimento de gasto em termos reais ainda é bastante alto. Ele é bastante alto comparado não só com a média do mundo emergente, como também com os países desenvolvidos. A gente mostrou no slide no comecinho, né, um pouco essa dinâmica para os Estados Unidos e como isso começou a significar uma taxa de juros maior nos Estados Unidos, o que faz com que o dever de casa para todos os outros países também fique mais importante. Então, a gente ressalta isso aqui. A parte de mercado de capitais, eu já falei bastante. Aqui é uma mensagem que eu queria dar só o seguinte, é importante a gente continuar com essas reformas que ajudam as empresas e as pessoas a terem acesso ao mercado de capitais. O mercado de capitais conseguiu fazer um trabalho muito bom, que a gente conseguiu diminuir todo o direcionamento de dinheiro que ia pelo banco público e tudo isso foi compensado em termos de crédito no mercado de capitais. Ou seja, o que diminuiu em termos de dinheiro que era colocado em projetos através dos bancos públicos, ele foi mais do que compensado, foi totalmente compensado por mercado de capitais. Isso significa uma eficiência de alocação enorme. Se o governo pode gastar menos dinheiro e os projetos são feitos através de mercado de capitais, com preço de mercado e regra do mercado, isso é eficiência. Isso significa que sobra mais dinheiro para o governo para fazer os projetos onde você tem ineficiência de mercado, onde os bancos não atingem, onde as pessoas não querem financiar. Então é importante pensar que, nesse sentido, o mercado de capitais ajuda o governo a poder destinar recursos para lugares importantes, né? E quando a gente pensa também que isso tem uma função dentro do balanço dos bancos, porque se eu tenho mais mercado de capital, a empresa grande vai para o mercado de capitais. Vocês que têm empresas grandes, quando o mercado está bom, vocês acessam com mais facilidade, menor custo, os mercados de capitais. O que significa isso para o Milton, lá que está sentado em cima do balanço do Itaú? Significa que ele vai ter que pegar esse pedaço do balanço que ele jogava para grandes empresas e fazer outra coisa. O que significa fazer outra coisa? Ele vai ter que dar mais dinheiro para o pequeno, mais dinheiro para o médio, vai ter que fazer microcrédito, vai ter que fazer mais CDC. Então, assim, é importante entender que esse aumento do mercado de capitais ele é democratizante, tanto do lado de gerar eficiência para o governo, como do lado de gerar eficiência no balanço dos bancos. Então, a gente precisa continuar no avanço dessas medidas para melhorar o acesso ao mercado de capitais. Falar um pouco também de cooperativismo e microcrédito. Eu estava falando aqui com o governador Caiado sobre o cooperativismo. O Banco Central fez várias medidas, né, do cooperativismo. O cooperativismo, a gente tinha um objetivo dele crescer bastante. Ele saiu de 3% para 9% do crédito. Ele está crescendo bastante ainda. É uma agenda que a gente gosta muito, que a gente segue muito, né, muito de perto. A gente fez a mais recente foi uma mudança na governança grande. E também o microcrédito, né? O microcrédito a gente vê que ele vinha de um crescimento negativo
A gente fez várias mudanças para melhorar o microcrédito. O microcrédito precisava ter visita presencial para abrir uma conta. Ele tinha um limite que não era compatível, ele tinha uma burocracia de abrir a conta. A gente fez várias medidas para fazer com que o microcrédito fosse mais fácil. A conta do microcrédito fosse mais fácil de ser aberta. E mostra um crescimento bastante grande. Obviamente que a gente gostaria de ter um crescimento muito maior. E aqui, por último, mostrando o que foi feito nos últimos 4 anos em termos de crédito, e principalmente olhando a pandemia, o período da pandemia. Microcrédito durante a pandemia cresceu 51,5% no Brasil. Então, todos os programas que nós fizemos para ter certeza que as pequenas empresas ainda tivessem acesso ao crédito, eles funcionaram. Inclusive, o Banco Central do Brasil foi premiado mundialmente com os programas que foram feitos. Então, é importante entender que essa construção do Banco Central com os bancos privados e com o governo, ela funcionou durante a pandemia. Bom, cartão de crédito é um tema bastante presente hoje em dia. Aqui a gente tem mostrado só a dinâmica do que tem acontecido no cartão de crédito. A gente vê ali, né, o parcelado versus o à vista, o quanto subiu o parcelado. A gente fez um estudo também mostrando onde é que está o crescimento, em que setor, em quantas parcelas. E a gente vê que a utilização do limite de cartão, à medida que as pessoas vão tendo mais cartão, ele vai aumentando. Então aqui você teve um problema, que as pessoas começaram a ter muito mais cartão. O cartão virou um instrumento de fidelização para as pessoas. Isso fez com que a inadimplência de cartão subisse muito. A gente vê que quem tem mais cartões tem mais inadimplência. Muita gente pega o terceiro, o quarto, o quinto cartão simplesmente porque tem o parcelado sem juros, então ele abre um espaço dele financiar e depois ele vai ter que pagar lá na frente. E a gente vê que alguns setores são mais impactados do que outros, mas a gente tem hoje um parcelado sem juros que é 15% do crédito total. É bastante. Imaginar que 15% do crédito é um instrumento de crédito que não tem juros, não incide juros, né, mostra que tem uma anomalia com o produto. Então a gente precisa conversar, acho que todos que estão nesse elo desse negócio precisam entender que a gente precisa ter um produto que seja sustentável para frente, porque se não for sustentável em algum momento todo mundo vai perder. E a gente tem medo que comece a ter um problema de inadimplência maior que gere um travamento, né, que faça com que o número de cartões caia abruptamente, e isso sim impacta o consumo. Lembrando que 40% do consumo brasileiro é cartão de crédito. Não tem nenhum outro país que o número é tão alto. Nos Estados Unidos, que é muito alto, é 20 e poucos, 27, 28. A média do mundo emergente é menos de 15. O Brasil é 40. Então a gente está estudando uma medida para melhorar esse sistema de cartão de crédito. Vou falar só rapidamente da área de tecnologia, porque acho que o meu tempo já está estourado. Mas eu queria só falar que a gente tem o Pix, que acho que todo mundo conhece, não vou falar muito sobre o Pix. Mas o Pix era um pedaço de um projeto muito maior, né? Então o nosso projeto era primeiro ter uma plataforma, um trilho, onde as pessoas pudessem navegar no sistema de pagamento instantâneo. Depois a gente coloca o Open Finance em cima do Pix, que é para você ter todas as informações de todos os bancos, poder comparar tudo em tempo real e poder ter portabilidade e comparabilidade de preços em serviços financeiros em tempo real. Depois a gente precisava de tokenizar isso, ou seja, digitalizar esse processo, que é onde entra o Drex, que a gente já fez o primeiro piloto nessa semana. E é um projeto incrível, eu acho que as pessoas focam muito na parte do pagamento do Drex, mas ele tem uma parte de melhoria de eficiência na economia, através de registros e contratos, que é enorme. A gente está juntando todos os projetos para ter um sistema de intermediação financeira muito mais digital. O Brasil está na fronteira nisso aqui, eu acho que tem poucos países que avançaram tanto quanto o Brasil. Aqui a gente tem os números do Pix, que são números impressionantes. Nem o mais otimista no Banco Central achava que a gente ia ter um crescimento do Pix na forma como teve. São 637 milhões de chaves. O Pix ele já tem um efeito grande em termos de abertura de conta, de formalização da mão de obra. E a gente tem o Open Finance, que aqui eu só destacaria esse dado, que a gente já teve 37 bilhões de chamadas de API. Hoje você já consegue entrar no aplicativo do seu banco e puxar dado de outro banco para fazer comparação. Obviamente a gente está melhorando esse processo, esse é um processo que ainda vai ser um processo que vai durar um pouquinho mais, mas eu acho que é um processo muito importante para a gente melhorar, né, a saúde, a competição, a sustentabilidade. E isso é muito inclusivo, né, porque se tem 9 milhões de contas abertas que foram abertas por causa do Pix, a gente teve inclusão aí das pessoas. A agenda do Drex, de novo, o Drex ele começa com um piloto, onde você vai usar o pagamento simplesmente para trocar título público por dinheiro, e em algum momento a gente vai avançando com o piloto até ele ter um sistema de pagamento digital, com uma moeda digital,
que na verdade é como se o banco bloqueasse um depósito e emitisse um dinheiro digital em cima do depósito. O processo é feito pelos bancos, né, feito pelo Banco Central, e o Banco Central faz, então, ou proporciona um sistema, um network onde isso possa funcionar com eficiência. Isso aqui eu já mostrei várias vezes, a única diferença é que agora a gente tem o Drex aqui embaixo. Isso é que eu entendo que vai ser o sistema lá na frente, onde você vai ter um aplicativo só, você vai poder acessar todas as contas de todos os seus bancos. Se você quiser fazer um Pix, vai aparecer todos os saldos que tem em todos os bancos. Você pode escolher crédito ou débito. Se escolher crédito, vai aparecer o custo do crédito para aquela operação. Você pode migrar os seus investimentos, porque vai ter competição por taxa de custódia e coisas desse tipo. E você vai poder ter todas essas posições e todas as informações consolidadas. Muito obrigado.